Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Bom, a gente vai dar uma lembradinha no que eu falei semana passada, que foi o princípio de Pascal e o princípio da prensa hidráulica, tá? Bom, o que é essa prensa hidráulica, né? O macaco hidráulico? Ela vai deslocar uma certa quantidade de fluido, tá? Num caninho bem estreito aqui. Então, na verdade, quem vai empurrar isso aqui provavelmente será um motor, tá? Ele empurra esse óleo, esse fluido para baixo. Quando ele empurra ele para baixo, esse líquido é um líquido incompressível. Ou seja, não é igual uma esponja que você aperta e ele ocupa um espaço menor. Ele vai ter que ocupar o mesmo espaço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar uma certa quantidade de líquido para cima. Vamos pensar comigo. Lógico que se você tem um deslocamento aqui maior, do lado direito vai ter um deslocamento menor, porque ele é mais largo, né? Tem um diâmetro maior esse pistão aqui. Então, ou seja, o motor aplica uma forcinha aqui, desloca esse fluido para baixo e ele sofre um deslocamento para cima, realizando uma força maior, que a gente chama um multiplicador de forças, né? Esse é o princípio de Pascal, o princípio da prensa hidráulica. Eu cheguei nessa equaçãozinha, né, para vocês. Força S a S, força E a E, ou pode colocar F1 A1, F2 A2, eu usei igual a da apostila de vocês, tá? E outra equação que eu não coloquei semana passada, eu vou colocar agora, que é a questão do deslocamento, uma equação que relaciona o deslocamento com a área, né, do, do êmbolo aqui. Então, ó, a variação de volume sofrida nessa primeira parte é igual à variação de volume. Ou seja, em outras palavras, se eu desloco aqui uma quantidade de líquido, 2 litros desse fluido, ele vai se deslocar, né? Vai ter um deslocamento aqui em cima também de 2 litros, tá bom? Mas como que eu encontro o volume? Vai ser a área, a parte de cima ali do êmbolo, vezes a altura que ele deslocou, que é o meu x1. A parte 2 vai ser a área 2, né, do pistão, vezes a distância 2, o tanto que ele elevou. Pode ser distância, pode ser o x, tanto faz. Tá? Então a gente lembrou, esse princípio ele é um multiplicador de força, ele é baseado no princípio de Pascal também. Tá? Quando você tem qualquer variação de pressão em um ponto, vai ser transmitido ao longo de todo o nosso fluido. Agora a gente vai resolver alguns exercícios hoje, tá? Então a gente vai resolver o exercício 1 da página 49. Ele fala assim, ó, um exercício bem tranquilo. Uma prensa hidráulica tem êmbolos de área iguais a 4 centímetros quadrados e 32 centímetros quadrados. Então a menorzinha é 4 e a maior zona aqui, né, onde está um certo peso, 32 centímetros quadrados. Sobre o êmbolo maior existe um bloco de peso igual a 400 newton. Esse é o peso, já é a força, tá? Não é a massa dele. Qual é a intensidade da força F1 vertical que deve ser aplicada ao êmbolo menor para que o sistema permaneça em equilíbrio? Equilíbrio é somar todas as forças e elas serem iguais a zero. Bom, a gente sabe que a equaçãozinha da prensa hidráulica é F1 sobre A1, F2 sobre A2. F1 é o que eu quero encontrar, a força que vai ser aplicada, dividido pela área. A área é 4 centímetros quadrados, que é igual, qual que é a força que vai ter do outro lado? Para permanecer em equilíbrio, tem que ser no mínimo igual à força peso do bloquinho. Ou seja, a força F2 tem que ser 400 newton, dividido pela área 2, que é a área do pistão, que é 32 centímetros quadrados. Aí você pode falar assim, Renan, mas por que você não está convertendo para metros quadrados? Pessoal, se eu tenho centímetros quadrados de um lado e centímetros quadrados do outro, eu não preciso fazer a conversão. Tá? Fazendo, multiplicando em cruz aqui, você tem que a força F1 é igual a 50 newtons. Tá? Exercício bem tranquilinho, bem facinho, tá? De aplicação direta do princípio de Pascal e o princípio da prensa hidráulica. Tudo bem? Todos os exercícios da apostila de vocês, tá? O exercício 2 também, ele fala assim, ó. Alguns consultórios de dentista utilizam um sistema de prensa hidráulica na elevação da cadeira. Considere que um paciente de 80 quilos, agora ele não deu a força-peso, ele deu a massa, sente sobre a cadeira de elevação hidráulica, que está apoiado sobre um pistão de 500 centímetros quadrados. Qual deve ser a intensidade da força realizada pelo dentista para elevar a cadeira, sabendo que o pedal de acionamento tem 20 centímetros quadrados de área, ou seja, o dentista vai fazer uma força e vai elevar a cadeira que tem uma área maior. Bom, aqui a força F1 é a força da pessoa, né? A força da cadeira, não é a do motorzinho lá do dentista. Então a força F1 é a força peso, da qual a pessoa está em cima, né, da cadeira.
80 quilos é a massa da pessoa. Você sabe que a força-peso é massa vezes a gravidade. Então fica 80 vezes 10, 800. Tudo bem? Então essa é a força sobre a cadeira, força-peso, dividido pela área. Bom, a área que está apoiado o pistão, né, onde está a cadeira, é 500 centímetros quadrados. Então 800 dividido por 500, que é igual. A força 2 é a força que o dentista vai fazer, dividido pela área do pedal lá onde o dentista vai acionar, que é de 20 centímetros quadrados. Coloco 20 aqui embaixo. Pessoal, multiplicando em cruz, você chega que a força 2, a força que o dentista vai realizar, é uma força de 32 newtons. Tudo bem? Também exercício de aplicação, não precisava fazer conversão, tá? E só tinha que se atentar quando ele dá a massa, você não pode colocar só a massa. Quando ele te dá a massa, ele está se relacionando à questão da força-peso. Você sabe que força-peso é massa vezes a gravidade. Não pode confundir a força-peso, P da força-peso, com P de pressão, tá? Eles utilizam a mesma letra, mas os princípios são diferentes. Bom, agora ele colocou, né, o exercício 3, é o exercício de deslocamento. Ele fala assim, ó: uma oficina mecânica utiliza um elevador hidráulico para elevar o veículo e facilitar a visualização de suas peças. O êmbolo sobre o qual o veículo está apoiado tem área de 12 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, sistema internacional já. E a área do cilindro de acionamento, lá do motorzinho, é 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Para que o veículo sofra uma elevação de 1 metro, qual deve ser o deslocamento teórico do êmbolo de acionamento? Bom, aí vamos voltar aqui. Você vai utilizar essa equaçãozinha. Área 1 do motorzinho, deslocamento 1, que é o deslocamento realizado pelo motor, que ele vai empurrar esse fluido para baixo. A área 2 é onde está localizado o carro, tá? Que é aquela maior, vezes o deslocamento 2, o quanto que elevou do carro. Bom, então a gente aplicando, nós vamos aplicar essa equação. A1x1 é igual a 2x2, tá? Tanto faz a ordem aqui, tá? Carro ou motor, não vai fazer diferença nenhuma. Tanto que ele colocou, ó, o maior primeiro. Então a área 1 é 12 vezes 10 a menos 2. Bom, qual foi o deslocamento realizado pelo carro? 1 metro. Que é igual 2 vezes 10 a menos 4, que é a área do motorzinho, tá? Vezes x2, que é o deslocamento realizado por ele. Ou seja, esse x2 é de 600 metros. Para evitar que o deslocamento do pistão seja demasiadamente grande, é utilizado um sistema com válvulas, fazendo com que o êmbolo de entrada execute um movimento cíclico. Ou seja, é impossível criar uma prensa hidráulica, um macaco hidráulico, né? E para elevar o carro 1 metro, eu preciso fazer um deslocamento de 600 metros, né? Isso é inviável, não existe. Tá? Então, por isso que ele falou a questão teórica, tá? Que na verdade na prática é diferente. Beleza, pessoal? Esse era o exercício 3. Bom, eu tenho o exercício 4, ele fala assim: a figura mostra 3 tubos cilíndricos interligados entre si, contendo um líquido em equilíbrio fluido estático. Cada tubo possui um êmbolo, sendo a área de secção reta do tubo 1 a metade da área de secção reta do tubo 2 e a do tubo 3. Os êmbolos se encontram todos, né, no mesmo nível, conforme a figura a seguir. O líquido faz uma força de 200 N no êmbolo 1. As forças que os êmbolos 2 e 3 respectivamente fazem no líquido vale. Bom, pessoal, aqui é simples. Bom, eu quero saber a questão das forças, né? A força 2 com a força 3. Eu sei que aqui no êmbolo 1 a força 1 vale 200 N, porém a área dele é a metade da área do êmbolo 2 e do êmbolo 3. Bom, então você tem aqui área 2 igual a área 3, que a gente chama de A. A área 1, que é essa menorzinha, é metade, então é A sobre 2. Com base no princípio de Pascal, você tem o seguinte: F1 sobre A1, F2 sobre A2, F3 sobre A3. Bom, F1 eu coloco aqui, depois você vai substituir, você sabe que ela já vale 200. A área do êmbolo 1 é a metade, então seja A dividido por 2. E essas duas coisas elas são iguais. O F2 e o F3 elas possuem as mesmas características, então não pode resolver de uma coisa só, né? Então fica assim, ó, multiplicando, né, os extremos pelos meios, vai ficar 2 vezes F1, que é igual a F2, que é igual a F3. Ou seja, psil, 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 cortei todos os A. Então eu tenho que o F2 é igual a F3. Quanto que vale o F1? 200. 200 vezes 2, 400. Ou seja,
A força realizada no êmbolo 2 e no êmbolo 3 é igual a 400 newtons. As duas são iguais, é a alternativa B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E vamos para o último exercício. Ele fala assim: na prensa hidráulica representada a seguir, os diâmetros dos êmbolos são D1 e D2, ou seja, ele não deu a área, tá? Ele não deu o raio, ele deu o diâmetro. Tais que o diâmetro 1, esse maiorzão, é 2 vezes o diâmetro 2. A relação F1 dividido pelo F2 entre as intensidades das forças exercidas nos dois êmbolos, quando situados no mesmo nível, vale. Bom, pessoal, então pela equaçãozinha você tem F1 dividido pelo F2, a gente já está organizando isso daí, A1 dividido pelo A2. Bom, o que é a área? πr ao quadrado. Então fica π vezes, mas não é qualquer raio, é o raio 1 ao quadrado. Área 2, πr2 ao quadrado. Π embaixo, π em cima, psil, psil, cortou. Mas o que é o raio 1? O raio 1, ele é metade do diâmetro. Então fica o quê? D1 dividido por 2 ao quadrado. E o raio 2 é a mesma coisa, D2 dividido por 2 ao quadrado. Ou seja, o raio ela é metade do diâmetro. Bom, 2 embaixo, você corta, fica o quê? D1 dividido por D2 ao quadrado. Só que eu sei que o diâmetro 1 é o quê? 2 vezes o diâmetro 2. Então é só fazer uma substituição. Fica 2D2 dividido por D2. D2 em cima, D2 embaixo, psil, psil, cortou. Fica 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então a relação, a razão, né, entre a força 1 e a força 2 é igual a 4, que é a alternativa A. Beleza, pessoal? Então foram algumas aplicações do princípio de Pascal, do princípio da prensa hidráulica, macaca hidráulica, dependendo da apostila, do livro, você vai ver vários nomes diferentes. Agora, pessoal, depois que vocês viram o vídeo, não sei se vocês fizeram juntos os exercícios, faça na apostila esses exercícios, tá? Para deixar para melhor fixação. Tenta fazer sem olhar o vídeo. Travou, pega o vídeo, olha, vê onde que você travou, o que você não conseguiu fazer, pausa ele de novo e tenta fazer. Vai ter melhor fixação dos conteúdos. Beleza, pessoal? Abraço.